Ainda não, penso que... Boa tarde, penso que já estamos online. Quero agradecer a presença das pessoas que estão, do público que está presente neste seminário. À semelhança dos anos anteriores, mas de uma forma diferente, estamos a comemorar o Dia do Empresário, a Associação Empresarial que a ADEC Desenvolvimento Integrado, mas mais virado para a vertente empresarial, parceira do município e do Alveias Mais, que é um projeto de dinamização do nosso concelho, que o município há 2 anos iniciou em parceria com os territórios criativos e com a Associação ADEC. Somos parceiros desse projeto de dinamização aqui do nosso concelho, tendo criado as incubadoras, que neste momento a sede da associação também tem empresas incubadas de uma forma física e virtual. Foi criado um novo polo de incubação, onde está agora há 2 semanas também a decorrer de uma forma diferente este ano o Festival do Xíxaro, onde as pessoas individualmente estão a apresentar as suas receitas, portanto é uma forma do público também intervir. Portanto, como ia dizer, este ano é uma forma diferente de comemorarmos o Dia do Empresário, mas simbolicamente e também como faz do âmbito das atividades da associação, é uma forma de também transmitirmos informação e não apenas o jantar que costumamos também fazer. Este ano é de uma forma diferente, apenas transmitimos a informação devido às condicionantes que todos estamos a viver. Pronto, referir que este seminário, este workshop que estamos a fazer agora, é em parceria com o NERLEI, a Associação Empresarial do Distrito de Leiria, o Núcleo Empresarial da região de Leiria, que nos está a apoiar com as intervenções institucionalmente e tecnicamente com os oradores que nos irão falar tecnicamente sobre os aspectos financeiros das empresas que devemos ter em conta, tanto agora, durante este período de pandemia e final de ciclo de fundos comunitários 2020, como para o futuro. Portanto, vão abordar os 2 aspectos, mas principalmente a preparação das empresas para os novos fundos comunitários que virão aí, a estrutura financeira da empresa que deve estar razoavelmente e minimamente preparada, e então temos de nos já preparar se pensamos fazer novos projetos com o novo quadro comunitário que virá. Penso que, inclusive, além das perspectivas futuras, também serão abordados algumas medidas agora em curso. Pronto, é isso. Portanto, o NERLEI, neste caso, agradecemos a presença do NERLEI e da parceria que estamos a fazer virtual. Eventualmente possamos fazer outras parcerias de futuro, que é uma associação com bastante mais experiência, com mais recursos humanos e do que aqui a nossa do Concelho de Alveias. Pronto, quero agradecer a presença de todos e espero que a sessão seja proveitosa para todos. Estão disponíveis perguntas de uma forma escrita com a ferramenta que neste caso é o Teams de comunicação que estamos a usar. Qualquer dúvida, coloquem-na também, tanto escrita como oralmente, dúvida técnica em termos de intervenção no seminário. Portanto, eu vou passar a palavra ao diretor executivo do NERLEI, o Dr. Henrique, para darmos continuidade à sessão, e ele depois fará a apresentação dos restantes intervenientes na sessão. Agradecer a presença de todos uma vez mais. Qualquer questão sobre este tema de financiamento das empresas ou outros, contactem a ADECA. Às pessoas que estiverem presentes fora do Concelho e eventualmente que não estejam, portanto, intervenção direta aqui no Concelho em termos empresarial ou noutra perspectiva, visitem o nosso Concelho, venham provar o xíxaro, que agora os restaurantes aderentes também estão mantêm as receitas como nos anos anteriores, apesar de não haver o festival de uma forma tão formal. Venham cá provar o xíxaro, aos participantes, ao Dr. Henrique, ao Dr. Paulo, ao Dr. Paulo, ao Dr. Marcos, que são dos intervenientes, à Dra. Hélia, quando quiserem que nos venham visitar, Leiria, pelo menos apanham ar fresco e pensamos que é menos probabilidade, assim dizem a classificação do nosso Concelho neste momento.
que não tenhamos tanta propensão a ter o Covid, também há menos densidade populacional. Uma vez mais, agradecer a vossa presença e desejar um bom seminário e passar a palavra ao Dr. Henrique do NERLEI. Muito obrigado. Obrigado, Rui. É com o maior gosto que fazemos esta parceria com a ADECA. Acho que temos que reforçar claramente estes laços das associações que suportam e que apoiam o desenvolvimento das empresas, porque há sempre complementaridade de medidas e há hipótese de colaborarmos no sentido de fazer chegar o conhecimento, mas também os apoios que existem às diferentes organizações, às diferentes empresas, e estamos cá para fazer essa ligação e há que reforçar estes mecanismos, ainda para mais numa altura complexa e que também seguramente nos próximos anos vai trazer, por várias razões, um conjunto de oportunidades que devem ser postas à disposição e devemos fazer tudo para que isso aconteça e que aconteça bem. Hoje vamos aqui comemorar o Dia do Empresário, como é o gosto, em parceria com a ADECA e com os seus convidados também. Vamos falar naquilo que é também relevante na vida das empresas, que é as suas capacidades e características financeiras, no intuito precisamente de falar sobre aquilo que é necessário ter preparado para aproveitar e para permitir maior desenvolvimento no próximo futuro. Vamos contar, e agradeço imenso, com o Marcos da TGA, Marcos Ramos, muito obrigado também pela colaboração e aqui pela parceria com a NERLEI. Vai estar também connosco o meu colega Paulo Sobreira, que acompanha os nossos associados e vai dando respostas às questões que vão surgindo por parte das nossas empresas e tem um papel que é relevante na transmissão das várias informações de fora para dentro e dentro para fora na organização, e a colega Hélia Cismeiro, que é responsável pela área da formação, e muito há que fazer para formar não só as pessoas, os empresários, mas os seus colaboradores, e muitas oportunidades virão também, seguramente a curto prazo, na área da formação também ligada ao desenvolvimento das empresas, e hoje ainda falaremos um pouco sobre isso. Espero que seja produtivo, acho que vai ser. Coloquem as vossas questões, vamos tornar a sessão também dinâmica, portanto aproveitem aqui as funcionalidades das perguntas que nós seguramente tentaremos responder, sejam elas mais técnicas, sejam elas mais relacionadas com alguns apoios ou com a informação que possamos transmitir, e se não soubermos, tomamos boa nota das vossas questões e seguramente daremos uma resposta a muito curto prazo. Portanto, vou passar, Paulo, só uma breve palavra e vamos trabalhar. Muito obrigado e até já. Até já. Então, boa tarde. Agradecer então a vossa introdução aqui ao nosso webinar. Como o Henrique falou, portanto, o meu nome é Paulo Sobreira, eu estou na NERLEI e estou aqui um pouco na ligação com os empresários e faço aqui, digamos aqui, a ponte para as questões e tudo o que seja relacionado com as necessidades das empresas. Aqui o nosso tema, portanto, o tema que nos propusemos desenvolver hoje para assinalar aqui o Dia do Empresário vai ser então explanado aqui pelo Marcos. O Marcos é um consultor de uma entidade que trabalha connosco em vários projetos e nessa perspectiva vamos ter aqui então a sua apresentação, que nesta fase eu vou então passar para que possa começar então a sua intervenção. De referir que poderão ir colocando algumas questões aí aqui no Teams, vamos registando essas questões, provavelmente responderemos mais para o fim, para não estar a interromper. Será aqui agora uma intervenção seguida do Marcos para então abordarmos aqui o nosso tema. Então, vamos então avançar.
Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite da Nerley e da ADECA para estar presente aqui neste webinar sobre as empresas e sobre o financiamento, uma temática que acaba por estar sempre na ordem do dia, sobretudo em alturas mais conturbadas como aquela em que vivemos. Vou começar por partilhar aqui o meu ecrã, penso que estará visível. Estou a ver, não? Paulo, está visível, não está? Está sim, Marcos. Tá. Ok, obrigado. Pronto, ou seja, de alguma forma vamos falar de forma muito breve sobre estes 4 grandes temas, se quisermos chamar assim. Vamos abordar aqui os desafios atuais das empresas e do financiamento, ou a forma como podem aceder a financiamento, refletir um bocadinho sobre a importância de uma boa gestão financeira, ajustada aos tempos atuais, pensar e discutir um pouco aqui a estrutura de capital e como é que podemos projetar o capital da nossa empresa, falar também um bocadinho de algumas formas de financiamento e no final abordar alguns apoios existentes e outros que irão existir para as empresas, ou seja, um conjunto de instrumentos que as empresas podem utilizar para se financiarem. Começando aqui com os desafios atuais no contexto no nosso país, é certo e sabido, não é, que temos muitas micro e pequenas empresas, temos também muitas empresas familiares, cerca de 80%, e estas pequenas empresas estavam habituadas, a grande maioria delas, a atuar no mercado nacional. No entanto, de há uns anos para cá, os concorrentes, mesmo no mercado nacional, acabam por surgir de todo o globo. E agora o atual contexto de pandemia Covid-19 veio também maximizar um bocadinho o comércio eletrónico e de alguma forma veio alargar o alcance dos mercados, não só para nós, mas também para a nossa concorrência. O facto de estarmos em Portugal não quer dizer que estejamos a competir diretamente apenas com concorrentes locais, mas concorrentes sim de todo o mundo. Isso coloca novos desafios no mercado nacional e, ao mesmo tempo, estes eventos extraordinários, como a pandemia Covid-19, traz mais exigência e traz obriga a uma gestão mais profissional das nossas empresas, de forma a que consigamos responder a tudo isto. Ou seja, em suma, podemos dizer que é necessária uma boa gestão e também uma boa gestão financeira ajustada aos tempos modernos. Esta temática da boa gestão está também, de alguma forma, enquadrada pelas exigências crescentes da banca também, não só da banca, mas dos parceiros financeiros das empresas, a banca, o Portugal 2020 e as autoridades de gestão. De alguma forma, a participação em projetos e também a obtenção de financiamento junto da banca obriga cada vez mais a uma exigência de transparência e de partilha de informação quase em tempo real, digamos assim, ou seja, já não basta aquela contabilidade mais histórica, meramente para efeitos fiscais, porque os bancos devem ser encarados como parceiros e, sendo parceiros, eles querem informação atualizada da empresa e dessa forma os dados estritamente contabilísticos acabam por ser limitadores nessa prestação de informação. Ou seja, não só a banca, mas a banca aqui assume um papel principal, pois é a principal fonte de financiamento das empresas portuguesas, exigem informação financeira e não só, de forma regular às empresas. Não é por acaso que os vossos bancos ou os vossos parceiros bancários, quando necessitam de renovar limites ou de atualizar informação, vos pedem balancetes, vos pedem encerramento de contas, tudo isso está relacionado com isso. No entanto, se nós nos anteciparmos a este movimento, esta solicitação dos bancos e, por iniciativa nossa, enviarmos para eles informação financeira regular, a imagem que transparece acaba por ser de uma empresa mais organizada e de uma empresa que está aberta e está a prestar informação aos seus parceiros. Ou seja, alguma proatividade que é bem vista por parte da banca, também na avaliação de risco, que também é considerado nessa altura. Ou seja, é necessário este reporte constante de toda esta parafernália, digamos assim, ou todo este leque alargado de informação financeira e não financeira, o balanço, a demonstração de resultados,
os balancetes intermédios, mas também de informação comercial, como carteira de encomendas, informação sobre os estoques, tudo isto é informação que é cada vez mais exigida pelos parceiros, sobretudo bancários. E também em muitas operações de financiamentos, a banca também está a exigir também cada vez mais planos de negócio. Ou seja, não basta um mero envio de informação puramente contabilística, não é? Eles querem perceber o modelo de negócio, querem perceber quais são as ideias, qual é a estratégia e quais são as ideias da empresa, e para dessa forma compreenderem de que forma é que poderão ajudar a empresa a atingir esses objetivos, não é? De alguma forma querem ver para além dos números, digamos assim. Em termos de gestão financeira mais pura, digamos assim, as 4 grandes questões que aborda e que implica a gestão financeira ou a função financeira, não é? Nós costumamos dizer em meios mais académicos que estas decisões representam a função financeira da empresa. E elas estão todas ao mesmo nível e estão todas relacionadas, que é a decisão de investimento, a decisão de financiamento, a decisão de distribuição ou não de resultados e numa ótica diária, a gestão de tesouraria ou a gestão de todos estes cash flows e da forma como tudo isto se liga. Ou seja, temos a decisão de investimento porque temos que pensar em que é que queremos investir e para isso precisamos ter uma estratégia, precisamos de pensar para onde é que a empresa quer ir, onde é que quer chegar, de que forma é que quer lá chegar, efetuar um plano, definir quais os ativos mais ajustados para atingir esse plano, e que sejam equipamentos, seja fundo de maneio, também pode ser, seja imóveis, depende muito de cada projeto, mas isso tudo deve ser ponderado, analisar a decisão de investimento e tomá-la de acordo com os princípios e com as opções e com a estratégia da empresa. A gestão de tesouraria ou a decisão de tesouraria está mais relacionada com a gestão do cash flow e a gestão dos fundos numa ótica mais de curto prazo ou do dia a dia, ou seja, quanto é que vou receber, quanto é que vou pagar, nas próximas semanas ou nos próximos meses, quais são as minhas necessidades de tesouraria. Esta acaba também por ser uma preocupação constante das empresas hoje em dia. A terceira decisão da gestão financeira é a decisão de financiamento, ou seja, temos investimento, temos tesouraria, de que forma é que vamos financiar este investimento e esta tesouraria, não é? Este financiamento pode assumir várias formas, já vamos ver de seguida quais é que poderão ser, mas da forma como ela é enquadrada aqui neste esquema, apesar de parecer complicado, acaba por ser bastante simples, podemos ver que acaba sempre por ser uma mistura de capitais próprios e de dívida ou capitais alheios. E no fim de tudo isto, evoluindo e desenvolvendo o negócio da empresa, correndo bem, como todos esperamos que corra, chegaremos a uma criação, uma geração de resultados e isso pode levar a uma distribuição dos mesmos para os sócios ou para os acionistas da empresa. Já vamos ver também de uma forma geral, de uma forma bastante breve, como é que isto se processa. Ou seja, de uma forma muito resumida, isto representa a função financeira da empresa. Neste quadro, este quadro resume as 3 grandes decisões, não tem aqui a gestão de tesouraria, porque é numa ótica mais de curto prazo e mais de gestão, mas estas grandes decisões da função financeira ou da gestão financeira. A primeira é a decisão de investimento, ou seja, devemos investir em ativos que gerem com capacidade para gerar uma rentabilidade acima da taxa mínima de retorno. E qual é a taxa mínima de retorno? É uma pergunta que pode ser colocada. Isso depende muito do empresário, depende muito de cada projeto, depende muito do custo de oportunidade de investimentos alternativos, mas de alguma forma devo analisar que rentabilidade é que a minha empresa me tem dado nos últimos anos, que rentabilidade é que eu quero que ela me dê no futuro e dessa forma procurar os ativos mais ajustados para esse projeto. De alguma forma, ou seja, essa taxa de retorno está também relacionada com o risco do investimento, o tal trade-off entre risco e rentabilidade. Mais risco equivale a mais rentabilidade e vice-versa, digamos assim. Tendo um investimento, precisamos de alguma forma de o financiar, não é? E
E essa decisão de financiamento acaba por ser um desafio, muitas vezes, ou vários desafios, digamos assim, resumidos aqui um bocadinho neste quadro, de que forma é que uma empresa se poderá financiar e que instrumentos e que apoios é que existem para isto. Ou seja, o mix, a quantidade certa de capital próprio e de dívida, digamos assim, quais são os instrumentos que eu tenho para me financiar de uma forma ou de outra e ajustar estes ativos todos, ajustar estas fontes de financiamento aos ativos que se querem financiar. Isto varia muito, varia em função da empresa, do setor, do ciclo de vida da empresa, da sua dimensão. Isto deve ser analisado caso a caso, mas de alguma forma isto merece sempre uma reflexão de forma agregada, de investimento, financiamento, que estas duas decisões estão sempre relacionadas. No final temos a tal questão da distribuição de resultados e eles devem ser efetivamente distribuídos, acaba por ser uma prática não muito comum em Portugal, sobretudo nas pequenas e médias empresas, a distribuição de resultados, mas os resultados são gerados e devem ser distribuídos quando não existe, quando os investimentos esperados não vão, ou seja, não existem investimentos esperados que vão superar a tal taxa mínima de retorno que o empresário considera. Se eu não tenho investimentos que possa fazer, que vão maximizar a criação de valor dentro da empresa, posso e devo distribuir resultados. Estes montantes, qual o montante a distribuir, também depende muito das oportunidades de investimento que existem agora, que existirão no futuro e também, de alguma forma, das disponibilidades de tesouraria da empresa, não é? De alguma forma, isto deve ser tudo visto de uma forma agregada e dessa forma conseguimos maximizar um bocadinho o valor da empresa. Avançando aqui para a estrutura de capital, não querendo entrar numa descrição muito técnica, digamos assim, mas temos o nosso ativo, que representa tudo o que a empresa tem, todos os seus bens e os direitos, e que através deles consegue desenvolver a sua atividade, e ele tem que ser financiado, não é? E isto, ou seja, o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo, ou ao capital alheio, que é o que eu tenho aí, que é a equação base da contabilidade. Ou seja, isto significa que o nosso ativo é financiado através de capital próprio, que é o património da empresa, representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa, e dívida, ou seja, capital alheio, que representam obrigações, são créditos contraídos, são créditos de fornecedores, etc. E a questão, a $1 million question, como se costuma dizer, não é qual é a minha estrutura de capital adequada para o meu caso. Eu avanço já que não há uma resposta padrão e não há uma resposta tipo para todas as empresas. Isto deve ser analisado em função das expectativas da empresa, do risco que correm, da forma como se conseguem ou não financiar, do custo desse financiamento, etc. Mas há aqui algum ganho em haver um mix perfeito ou uma mistura entre capital próprio e endividamento, até pelo efeito fiscal do endividamento que existe, não é? Os juros permitem, de alguma forma, uma poupança fiscal. Agora também já existe algum incentivo fiscal ao aumento do capital também. Já vamos falar um bocadinho mais à frente também de forma breve. Ou seja, à esquerda temos um cenário em que um projeto é financiado a 100% de capital próprio, e do lado direito temos um projeto que é financiado com 100% de capital alheio. Ambos têm vantagens e desvantagens, ou seja, estes dois são um bocadinho utópicos, 100% de capital próprio e 100% de capital alheio. Com capital próprio, isso significa que não há dívida na empresa, todo o capital que existe é dos sócios ou dos acionistas, e que tem um risco elevado, porque o custo do capital próprio, em função dos investimentos alternativos que existam no mercado, pode ser, e normalmente é sempre bastante mais elevado do que o custo do capital alheio. Por outro lado, um cenário de 100% de capital alheio representa um risco elevado, um risco de insolvência da empresa, uma empresa que tem 100% de endividamento ou capitais próprios negativos, etc. A partir daí está muito provavelmente em grandes dificuldades. E tendo 100% de capital alheio, de alguma forma, quem olha de fora da empresa para dentro, vê que, ou seja, se não existe capital dos sócios ou dos acionistas, ou pelo menos já foi todo diluído, há aqui uma ausência de skin in the game, como se costuma dizer, ou seja, não há responsabilidades dos sócios atuais na empresa.
Ou seja, a estrutura de capital, de alguma forma, podemos dizer que deve ser pensada tendo em conta a realidade de cada projeto e ajustar os objetivos e os custos associados às fontes que cada empresa tem à sua disponibilidade. Em termos de necessidades de financiamento e de origens do financiamento, temos aqui duas origens muito simples, não é? A origem do financiamento de forma interna e o financiamento externo. De forma interna são dois, tem a ver com os cash flows, ou seja, o valor que a empresa consegue ir libertando com as suas operações, e a retenção de resultados, os resultados que vão sendo gerados ao longo dos anos, que acaba por permitir um financiamento, e estes dois representam o tal autofinanciamento que se fala também nos projetos do Portugal 2020 e não só. Em termos de financiamento externo, temos aqui sobretudo duas grandes fontes e uma mistura, não é? Ele pode ser, as fontes de financiamento externo pode ser através de capital próprio, através de dívida ou de uma mistura destes dois, que são instrumentos de dívida, obrigações convertíveis em ações ou instrumentos de quasi capital. Aqui estes instrumentos híbridos podem existir. E estão cada vez mais disponíveis também para empresas de menor dimensão. As formas de financiamento existentes neste momento, ou que existiam até há bem pouco tempo, para as pequenas e médias empresas, eram sobretudo 4. Aliás, destas 4 até podíamos retirar, se calhar, 2, seria só bancos e o capital dos sócios. Mais tarde acabou por alargar-se um bocadinho este leque ao capital de risco, ao mercado de dívida ao qual as PMEs já conseguem aceder, e ao mercado de capitais que também já está aberto às pequenas e médias empresas através da Euronext. Hoje em dia, este leque acaba por ser um bocadinho mais alargado. Temos também estas formas mais digitais, como o crowdfunding, não é? Podemos adicioná-lo aqui. Podemos adicionar os fundos comunitários e outras formas de financiamento, outras formas de apoios. Acabam por alargar aqui um bocadinho este leque de instrumentos ou de formas que fontes que as empresas podem recorrer para se financiar. Mas tudo isto não deve ser pensado de forma leve e deve ser pensado tendo em conta a realidade económico-financeira da empresa, não é? E essa realidade económico-financeira depende da saúde financeira da própria empresa. E como é que avaliamos essa saúde financeira da empresa? Esta prática muito já com muitos anos, não é? E às vezes alguns empresários não gostam muito de olhar para isto, porque acaba por ser um bocadinho doloroso olhar para os números, olhar para rácios e indicadores, mas isto acaba por ser cada vez mais importante, sobretudo hoje em dia, quando os parceiros exigem esta informação para fazerem esta análise, ou seja, a análise económico-financeira permite avaliar a capacidade da empresa em libertar meios, em gerar resultados com a sua atividade e também avaliar ao mesmo tempo a sua estrutura financeira. E dessa forma é possível medir, digamos assim, o risco e a sua saúde financeira. Existe um batalhão de indicadores que nós podemos utilizar para medir aquilo que bem entendemos dentro de uma empresa. Eu não vou falar aqui de todos, só vou aqui falar nestes principais, se é que podemos chamar principais, mas são alguns dos principais. E porque é que são principais, ou porque é que eu os chamo principais? Eu chamo-os principais porque eles acabam por ser padrão no mercado atual, ou seja, eles são muito usados pela banca, são muito usados nos critérios PME Excelência ou PME Líder, acabam por centrar muito nestes indicadores e eles representam aqui um bocadinho 3 níveis da empresa. Representam a sua estrutura financeira, nomeadamente através do indicador autonomia financeira, que nos dá o capital, a percentagem basicamente, não é? Qual é a percentagem do meu ativo que é financiada por capitais próprios, não é? E isto é importante, isto não é só um indicador, este indicador é olhado de forma muito atenta, digamos assim, pelos parceiros financiadores e também para acesso a fundos comunitários do Portugal 2020, em alguns projetos, na maioria dos projetos, há requisitos de capital que têm que ser atingidos e eles são medidos através deste, não só deste, mas este indicador tem que ter alguma solidez. Por exemplo, em termos de regulamentação do RECI, que é o regulamento que enquadra os projetos de inovação produtiva, internacionalização, etc., é definida uma autonomia financeira mínima de 20%.
Mas os 20% acaba por ser mesmo mínima, porque um projeto com uma autonomia mínima depois acaba por ter um mérito bastante limitado nesse aspecto. Daí que, pelo menos, é recomendável, digamos assim, isto é uma análise puramente pessoal, que este indicador esteja dentro dos 25%. Em termos, ou seja, este é um indicador que nos dá a estrutura financeira, eu disse que nos dá os 3 níveis, estrutura financeira, a capacidade de libertar meios, que temos aqui sobretudo um indicador adicionado de outro, não é? Que temos o EBITDA sobre o volume de negócios e o EBITDA sobre o ativo. O EBITDA dá-nos a nossa capacidade de libertar meios pela atividade da empresa. E o indicador de rentabilidade, ou de rendibilidade, que é a rendibilidade do capital próprio, que de alguma forma nos permite testar a capacidade da empresa em gerar rendimento com os seus ativos. Entrando agora aqui um bocadinho pela ordem que eles estão aqui, a autonomia financeira já expliquei de forma muito breve, vou explicar também de seguida o indicador seguinte, que é um indicador que a banca olha muito para este indicador, não de forma isolada, mas acaba por ter bastante importância, que ele dá-nos, isto é net debt sobre a EBITDA, é a dívida líquida de disponibilidades bancárias. E neste caso a dívida é só a dívida financeira ou a dívida bancária. E sobre o EBITDA diz-nos em quantos anos, em média, é que a empresa conseguirá pagar a sua dívida financeira. Só para uma ideia muito breve, os bancos têm dificuldade, e essa não está provavelmente vedada a muitas empresas, o acesso a financiamento quando este indicador é superior a 5, não é? 4, 5 já acaba por ser bastante complicado aceder a financiamento. Daí para baixo acaba por haver alguma facilidade em aceder ao mesmo. Indicadores de rendibilidade, uma rendibilidade do capital próprio. Isto significa de que forma, já agora é calculado através do resultado líquido sobre o capital próprio, e é um critério também. Todos estes indicadores estão nos PMI Excelência e são analisados também de forma agregada com a banca. Este indicador avalia a capacidade da empresa em remunerar os donos do capital, ou os acionistas. Avançando aqui, ou seja, de alguma forma diz-nos qual é a empresa acabou por gerar valor, acabou por gerar resultados e de que forma é que esses resultados geraram valor para os donos do capital da empresa. Os indicadores seguintes, neste caso o EBITDA sobre o volume de negócios, é um indicador bastante utilizado e mede a capacidade da empresa em gerar meios libertos ou em libertar meios com a sua atividade. Só muito simples, de forma muito resumida, se este valor estiver em 30%, isso significa que a empresa, com a sua atividade, deduzidos todos os custos, acaba por libertar 30% das suas vendas ou da sua prestação de serviços. O EBITDA sobre o ativo também é uma medida de rentabilidade que mede de alguma forma a capacidade da empresa em gerar valor através dos seus ativos. Já agora aproveito para fazer um apelo, quem tiver alguma questão sobre estes indicadores ou outros, que coloquem as questões aqui em baixo, não é? Que no final teremos um espaço para responder a essas questões todas. Não vou entrar, ou seja, este é o único slide que eu tenho sobre análise económica ou financeira, queria apenas sublinhar a importância desta análise na saúde de uma empresa. Só medindo é que nós conseguimos perceber em que direção é que estamos a tomar e se os nossos parceiros financeiros fazem esta análise, também é bom nós internamente fazermos a mesma para termos noção de que forma é que somos vistos por eles, não é? Avançando aqui um bocadinho para a atualidade de hoje, já não só de hoje, mas deste ano, digamos assim, e analisar um bocadinho o impacto da pandemia Covid-19 nas operações das empresas. Este impacto acaba por sentir-se a 2 níveis. A curto prazo, através do confinamento e da reabertura, como já aconteceu, agora estamos em nova fase de confinamento parcial, se é que podemos chamar isso, e a médio e longo prazo, através do novo normal, ou através do mercado reinventado ou reajustado, digamos assim, o mercado de consumo. Aqui está a ocorrência da segunda vaga, mas isto é válido para a segunda, terceira, tudo o que acontecer, o impacto acabará por ser semelhante. Temos assistido a empresas com algumas dificuldades, em função dos confinamentos impostos, não é? E isso acaba por trazer
por trazer um desafio à gestão da função financeira das empresas. Em termos de curto prazo, o que é que acontece, o que é que aconteceu, não é? Nomeadamente no início do ano, em fevereiro, março, abril, o congelamento das cadeias de valor, ou seja, as pessoas estão confinadas, foram quebradas as cadeias, não foram feitas vendas, não foram feitas compras, houve ali uma quebra do ciclo de venda. Isso provocou, ao mesmo tempo, quebras de tesouraria, com falhas nos recebimentos e nos pagamentos. De alguma forma, também acabou por condicionar a compra e a venda de matéria-prima, e isso acabou por gerar também incumprimentos com parceiros de negócio. As medidas a que as empresas recorreram e que foram disponibilizadas foram, sobretudo, layoffs, não é? Para os custos com o trabalho, moratórias fiscais e moratórias de crédito, que ainda estão em vigor e vão vigorar provavelmente até mais de metade do próximo ano. Foram disponibilizadas também linhas de incentivos do Portugal 2020 e estão a ser disponibilizadas, nomeadamente algumas que já vamos falar mais daqui a pouco, linhas de incentivos que têm como objetivo ajudar as empresas a enfrentar a situação atual. E, ao mesmo tempo, também linhas de financiamento com garantia do Estado com o mesmo objetivo, não é? Qual é que é o problema que as empresas enfrentaram? Não é? Empresas que tenham uma estrutura financeira mais frágil têm e vão continuar a ter a dificuldade em aceder a estes e outros apoios, não é? Isso acaba por ser uma limitação. Em termos de médio e longo prazo, a permanência do vírus tem provocado alterações nos padrões de consumo, nomeadamente a migração do consumo pessoal para o consumo digital e para os mercados digitais. Toda esta questão da globalização e a ausência de viagens acabou por provocar e acabou por promover cadeias de valor mais curtas, não é? Em vez de eu comprar ao meu fornecedor que está localizado do outro lado do mundo, vou comprar aqui ao meu vizinho, apesar de ser um bocadinho mais caro, porque acaba por ser mais seguro e eu acabo por ter controle do processo de uma forma mais fácil, tendo em conta as limitações atuais. E esta promoção das cadeias de valor mais curtas é também um objetivo da União Europeia e será considerada no próximo quadro comunitário também. Tudo isto obriga a uma definição de prioridades. E o que é que deve ser feito nesta altura? O que é que pode e deve ser feito? Devem ser repensados, de alguma forma, os modelos de negócio, ou ajustados os modelos de negócio. Isto pode obrigar a uma reorientação da estratégia, ou seja, repensar a estratégia da empresa. Pode obrigar ou não a uma reestruturação financeira, na maioria dos casos sim, aliás, os instrumentos que falámos anterior são um bocadinho reflexo disso. Pode implicar ao mesmo tempo a downsizing, ou seja, na redução da estrutura financeira, da redução da estrutura da empresa, eventualmente em despedimentos. E vai gerar provavelmente também algumas fusões e aquisições com o objetivo das empresas criarem aqui alguma solidez e gerar aqui grupos um bocadinho maiores que sejam mais sólidos para enfrentar esta altura de crise. O principal problema, e este que deve ser pensado quando estamos a pensar a estrutura do nosso capital, é que as estruturas de capital devem ser ajustadas à nova realidade, né? Nós tínhamos uma realidade antes, temos uma realidade durante, vamos ter uma realidade diferente depois. O meu modelo de negócio pode ou não ser ainda válido e isso vai obrigar a reajustar toda a operação da minha empresa. Isto deve ser refletido pelos empresários e deve ser avaliado em função do mercado, em função da empresa, não é? De alguma forma, este pensamento deve ser feito enquadrando também eventuais apoios para empresas que existam e que possam vir a existir, não é? Que vou falar de seguida. Em termos de apoio, pus aqui o sistema de garantia mútua. Ainda há algumas pessoas que acabam por não ter grande contacto, grande conhecimento sobre isto, mas acaba por ser um sistema mutualista que basicamente funciona como um fiador das empresas à banca, não é? Isso vai provocar, vai facilitar o acesso de algumas empresas a financiamento, vai tornar esse financiamento mais barato e de alguma forma alarga um bocadinho o leque de alcance de empresas a financiamento, não é? Bem, o Portugal 2020, que já está na fase final, temos um mês e alguns dias, não é? O Portugal 2020 vai terminar a 31 de dezembro, para ser executado até junho de 2023.
E vamos ter depois, provavelmente a partir de meados do próximo ano, ainda não há datas em concreto, o Portugal 2030, que é o novo quadro comunitário, que acaba por ser enquadrado aqui com algumas diferenças face ao anterior. As duas principais, ou seja, os dois principais objetivos deste quadro estão relacionados com a promoção da digitalização e da poupança, da sustentabilidade ambiental e da economia verde, digamos assim. Ou seja, projetos que se enquadrem nestas duas premissas têm uma probabilidade superior de ser aprovados. Neste momento, tenho aqui alguns do Portugal 2020 que ainda estão em vigor. Vai haver o Programa de Apoio à Produção Nacional, que é o novo SI2E, ou chamam o novo SI2E, que é direcionado para micro e pequenas empresas. Vai financiar a aquisição de equipamentos até 150 mil euros, não coloquei isto aqui, mas fica a nota, e tem uma taxa de apoio de 50% não reembolsável. Estes projetos são geridos localmente, através das comunidades intermunicipais, e através dos grupos de ação local, e são direcionados apenas para projetos mais pequenos e para empresas mais pequenas. Ao mesmo tempo, está também ainda em vigor, apesar de em fase final, tem em vigor até 12 de dezembro, salvo erro, a contratação de recursos humanos altamente qualificados para territórios de baixa densidade. Estamos a falar de contratação de pessoas com qualificações a partir de nível 6 ou superior, ou seja, licenciatura, mestrado e doutoramento. E isto acaba por ser um apoio bastante significativo, porque é aplicada uma taxa de 50% sobre os custos da contratação destes quadros qualificados. Estamos a falar do salário base, estamos a falar dos custos com segurança social, estamos a falar também dos custos com subsídios de férias e subsídios de Natal, também são enquadrados aqui. Recentemente, e vai existir agora estão a começar a surgir webinars de divulgação do apoiar.pt e do apoiar restauração, que são estes apoios que estão a ser comunicados agora pelo Governo e pelas entidades oficiais, que visam apoiar os setores nos quais foi sentido um impacto superior resultante das medidas de confinamento. Estamos a falar do incentivo de 20% não reembolsável sobre a diminuição da faturação. Isto é analisado em função das necessidades de cada empresa, mas tem que haver uma declaração do seu contabilista, uma comprovação do seu contabilista a validar esta quebra na faturação. Existe também, ou seja, todas estas medidas estão enquadradas no Programa de Estabilização Económica e Social. Tudo isto foi analisado, ou seja, foi proposto após o confinamento como medidas de retoma à economia e engloba medidas muito alargadas, nomeadamente medidas de financiamento, mecanismos de financiamento, tem nomeadamente as linhas de crédito, as moratórias, etc. Temos também um conjunto de medidas fiscais que facilitam às empresas algum investimento ou algum reporte de prejuízo. Também tem como objetivo promover as fusões e as aquisições. Está previsto também os fundos de capitalização através do Banco de Fomento, que está em fase final de formalização, digamos assim. Há também uma promoção das cadeias curtas de distribuição, nomeadamente associadas à mudança energética e ambiental, a tal questão que eu falei que enquadra o próximo quadro comunitário. E também a tal aceleração e digitalização das PMEs. Vimos a medida Adaptar, que existiu, que rapidamente esgotou. Está prevista também uma bolsa de valor para promover a compra e venda de empresas, a tal questão da transição digital, da economia do mar e apoios também ao setor alimentar e agrícola. Maradona. Em termos de apoios, temos também aqui, só já aqui terminando, os estágios ativar.pt, que são estágios e incentivos que vêm substituir os anteriores estágios profissionais. Neste momento tem uma cenoura extra, se é que podemos dizer assim, ou pelo menos um benefício extra, é que até 31 de junho, como eu tenho aí no terceiro ponto, a comparticipação do IFP acaba por ser de 75% e não de 65% sobre a bolsa de estágio. Ou seja, isto atribui uma bolsa de estágio em função da qualificação dos jovens ou dos desempregados a reconverter. Tem também apoio ao subsídio de alimentação, ao seguro de acidentes de trabalho e despesas de transporte em alguns casos, e tem também um prémio de emprego caso o estagiário seja contratado no final.
existe o estágio, existe um incentivo. O incentivo, a diferença em relação ao estágio, o estágio funciona como um estágio profissional normal, o incentivo tem como objetivo promover a contratação sem termo por parte das empresas. E o apoio atribuído, ou seja, apoio a contratos sem termo, também contratos a termo com algumas condições, mas apoia os contratos sem termo e tem um apoio de 10, cá está ali, 10, está mal, é de 12 vezes o IAS, e onde há, ou seja, um IAS por mês, acrescido de majorações em alguns casos e segundo algumas condicionantes. Tudo isto deve ser pensado de forma agregada, ou seja, primeiro pensando a estratégia, voltando aqui um bocadinho atrás em relação ao Portugal 2020 e ao Portugal 2030, uma questão que me esqueci. Apesar do Portugal 2030 não estar em vigor e haver ainda aqui alguns apoios do Portugal 2020, as empresas não devem deixar para a última da hora, ou seja, quando forem abertos os avisos, para construir um projeto que pretendam que seja alvo de apoio. Se têm um projeto, devem já começar a pensar nele, começar a pensar na sua estrutura de capital, quais os seus ativos, quais o seu investimento e, de alguma forma, no futuro, ir à procura quais são as fontes de financiamento de todas estas que mencionamos, entre fontes de financiamento e entre fontes de apoio, para financiar o projeto e, desta forma, maximizar a rentabilidade e minimizar o risco da empresa. Está também, só para deixar aqui para terminar, tudo isto que falámos aqui, esta questão de pensar estrategicamente o capital das empresas, pensar a estrutura financeira, implementar medidas financeiras de gestão, ou seja, melhorar de alguma forma a gestão financeira das empresas, é enquadrável e existe e é promovido num programa que a Nerley tem neste momento em vigor, que é o programa Move Capitalizar, que o objetivo acaba por ser ou seja, dotar as empresas com capacidade para pensar de forma ótima, digamos assim, os seus recursos financeiros. E acaba por ser uma oportunidade excelente para melhorar a gestão das empresas. Isto alinha com os princípios que nós vimos atrás do Programa de Estabilização Económica e Social, que tem como objetivo aumentar a dimensão das empresas e a sua capacidade de gestão das pequenas e médias empresas, de alguma forma capitalizar as empresas, não só em capital, mas também em conhecimento, aumentar o conhecimento sobre soluções de financiamento, através de capital próprio e capital alheio. Tudo isto são temáticas que são tratadas neste programa, e é um programa que tem formação e tem consultoria. Na consultoria deixei aqui alguns exemplos de algumas medidas que podem ser implementadas: gestão de tesouraria e cash flows, planeamento e controle de gestão orçamental, ou seja, o pensamento sobre a estrutura de financiamento, a execução de planos de negócio e a negociação com a banca e com eventuais parceiros, pensar um bocadinho a reestruturação também das empresas, eventuais fusões e aquisições. Tudo isto pode ser enquadrável neste programa. Se tiverem questões, podem enviar um e-mail para formação@nerley, neste caso é formacau@nerley, não leva cedilha nem til, mas a doutora Hélia a seguir penso que vos vai fazer um enquadramento também disso. Pronto, não sei se têm algumas questões, se tiverem poderão colocá-las aí no chat em baixo. Estou ao dispor para esclarecê-las. Podem também enviar-me um e-mail para apoio@tga.pt ou visitando o site da TGA também terão alguma informação sobre isto. Passo então a palavra à doutora Hélia. Não me querendo alongar muito, que já me alonguei, ultrapassei o tempo, não é? Já sei. Boa tarde, o meu nome é Hélia, estou aqui para vos falar um bocadinho deste projeto que o Marcos fez o favor de nos explicar muito bem, e dar agora aqui só duas palavrinhas. O último slide dele foi excelente porque nos permite perceber qual é que é o foco aqui deste projeto que nós temos, que é o capitalizar a otimização de recursos financeiros da empresa. Este projeto tem como objetivo apoiar as PMEs na otimização dos recursos financeiros, reforçando aqui a formação dos empresários na reorganização e na melhoria das capacidades de gestão, quer dos empresários, quer dos seus colaboradores. Que projeto é este? Como é que se chama? Como é que funciona? Este projeto chama-se Move PME. É um programa de formação-ação, como o Marcos dizia, e apresentou algumas medidas que podem ser trabalhadas na consultoria. É um projeto que contempla formação e
contempla consultoria especializada, que pode ser realizada por um ou vários consultores. E tem uma metodologia que é diferenciadora e que é muito importante. Porquê? Porque é um projeto feito à medida de cada empresa. Tem aqui 3 fases muito importantes e a primeira fase, diria eu, que é aquela que o distingue de muitos outros projetos que são financiados e que é muito importante, porque o projeto começa com um diagnóstico dentro da empresa e é neste momento em que vai ser definido tudo aquilo que é trabalhado neste projeto, mais aqui ligado pela questão da área financeira ou da questão da gestão. Primeiro é feito um diagnóstico, esse diagnóstico é feito por um consultor que avalia as medidas que devem ser tratadas na vossa empresa e essas medidas são discutidas e são depois validadas pelo empresário e por outras pessoas do departamento que queiram envolver aqui neste projeto. Começa com o diagnóstico. No diagnóstico ficam definidas as medidas que irão ser trabalhadas durante o projeto e fica já à partida definido aquilo que será o vosso projeto. É feita a implementação dessas medidas através de os consultores que irão e que se deslocarão, à vossa empresa. E essas medidas vão ser trabalhadas por um ou vários consultores em função dos temas específicos que vão abordar. E depois é feita a avaliação das medidas implementadas. No decorrer do projeto, já que se trata de um projeto de formação-ação, nós vamos formar aqui também os empresários e não só os empresários, porque permite também a participação de mais 2 elementos da empresa. E vamos dar formação transversal de acordo com aquilo que são os diagnósticos. Nós vamos perceber quais são as medidas que vão ser trabalhadas dentro das empresas, os temas que são mais comuns às empresas e vamos fazer um plano de formação que seja o mais ajustado às empresas. A quem é que se dirige este projeto? Este projeto dirige-se a pequenas e médias empresas. E é um projeto que é cofinanciado a 90%, sendo que tem 10% de contribuição privada. Esse 10% de contribuição privada varia em função da tipologia da empresa, se é pequena ou média empresa, e os valores oscilam entre os 900 e os 1.200 euros. Isto tem associado um conjunto de horas de formação e de consultoria, também em função da tipologia do projeto. Se for uma pequena empresa, são 226 horas o projeto no global, são 100 horas de formação e são 126 horas de consultoria. Portanto, aqui dá perfeitamente para fazer um excelente trabalho e preparar a vossa empresa para os projetos futuros e para aproveitarmos aquilo que vem também agora a preparar a vossa empresa para aquilo que vão ser os novos desafios e quando abrirem as candidaturas já terem uma parte do trabalho feito, porque depois não têm tempo para preparar aquilo que deverão equacionar e que poderá ser a vossa candidatura e o vosso desafio, a vossa estratégia tem que estar definida e este projeto pode-vos ajudar nesse sentido. Nas médias empresas temos mais horas, temos 286 horas, sendo que 125 são de formação e 161 são de consultoria. Portanto, temos ainda disponíveis vagas para este projeto, que nos parece super interessante e que é, de facto, aquilo que os empresários neste momento podem aproveitar para os desafios que estão aí e que já estão definidos nos próximos quadros comunitários. Estamos ao dispor, coloco-me ao dispor para qualquer dúvida. Sabemos que algumas das medidas o Marco já disse aqui, já identificou e já exemplificou. Neste momento já estamos a trabalhar com algumas empresas neste projeto, nos mais diversos setores, desde a construção, desde os serviços, desde os moldes. Não se destina não há aqui uma área específica, é um projeto transversal a vários setores de atividade. Neste momento ainda temos algumas vagas,
podem dispor, basta enviar um e-mail para o Departamento de Formação, formacão@nerlei.pt, ou ligarem simplesmente para a Nerlei, que estaremos disponíveis para vos ajudar também naquilo que forem as vossas dúvidas e deslocarmos ou fazermos aqui uma reunião também para vos explicar melhor de que forma é que este projeto pode acrescentar valor à vossa empresa. E estou à disposição. Obrigado, Hélia. Gostava de agradecer quer à Hélia pela intervenção e pelo Marcos, que teve aqui uma dose de leão na sua intervenção. Também dizer que há aqui no rodapé, portanto, poderão colocar aqui alguma questão que queiram ver esclarecida. De qualquer forma, têm também aqui os nossos contactos para contactos futuros, eventualmente para colocarem as questões, quer à ADECA, quer aqui à Nerlei, estão aí os endereços eletrónicos para quando visualizarem eventualmente mais tarde esta apresentação e surgirem dúvidas. Relativamente aqui às questões, há aqui uma outra questão que iria pedir ao Marcos para responder. Não sei, aqui, por exemplo, há aqui um desafio que é colocado. Marcos, considera difícil manter a estrutura financeira da sua empresa equilibrada? Podíamos começar por essa? Sim, eu diria que sim. Sobretudo no contexto atual, não é? Acaba por ser um desafio. Tal como eu estive a falar, de forma muito breve e rápida também, que a ideia também não era estender muito, as tais 3 decisões da gestão financeira, ou seja, investimento, ou 4 decisões, investimento, tesouraria, financiamento e distribuição de resultados, tudo isto acaba por ter impacto na estrutura financeira. E eles devem ser sempre pensados de forma agregada e de forma combinada, e isto acaba por ser um desafio, não é? Ou seja, muitas vezes o nosso investimento acaba por não ter um financiamento adequado ou não ser fácil obter financiamento adequado ao nosso projeto, e eu tenho N casos assim, de empresas que pretendem fazer alguns projetos e pretendem financiar alguma ideia e acabam por não encontrar no mercado um financiamento totalmente ajustado, digamos assim, às suas necessidades. E isso traz desafios adicionais e desafios que nem sempre são fáceis de resolver. E da mesma forma, por exemplo, a tal dicotomia ou a tal ligação investimento-financiamento, às vezes a decisão de financiamento ou a melhor decisão de financiamento também não é totalmente ajustada, ou o melhor financiamento disponível, permita uma correção, não será totalmente ajustável às minhas necessidades de investimento e às necessidades que o meu projeto obriga, não é? E tudo isto acaba por ser um desafio. Numa altura como a pandemia Covid-19 temos hoje em dia, sobretudo ao nível, o que as empresas têm sentido, não é? Tem sido mais ao nível da gestão de tesouraria. E isso acaba por ter um impacto tremendo na gestão do dia-a-dia. A maior parte das medidas que foram tomadas foi com o objetivo de minimizar esse impacto, nomeadamente o layoff, dando algum desafogo financeiro, as moratórias de crédito, não é? E tudo, a prorrogação do pagamento de alguns impostos. Todo o objetivo destas medidas era, de alguma forma, ajudar as empresas a ultrapassar esta fase mais difícil, digamos assim. Mas eu diria que sim, acaba por ser difícil, mas tal como tudo, não é? Depende de todos os casos e haverão empresas com maiores ou menores dificuldades. Muitas vezes, pela minha experiência, a principal dificuldade prende-se sobretudo pelo facto destas questões não serem pensadas antecipadamente, não é? É que mesmo tudo bem que há coisas que ninguém podia prever, o impacto da pandemia Covid hoje em dia, e por isso é que existem também medidas de exceção. Mas, de alguma forma, se não estamos a planear nada, se não temos nenhum plano, não temos um rumo definido e não temos nada para controlar. Se conseguimos planear e controlar, conseguimos medir e conseguimos, de alguma forma, ir ajustando o nosso rumo, né? E, de alguma forma, também otimizando, de uma forma mais ou menos limitada, a estrutura financeira da nossa empresa, né?
Muito bem, obrigado, Marcos. Já temos aqui uma hora de intervenção, enquanto eventualmente chega aqui mais alguma questão. Pronto, só fazendo aqui uma síntese, e como o Marcos referiu, de facto há um contexto que estamos a viver, este contexto do Covid, mas para além deste contexto há de facto algumas insuficiências das nossas empresas, quer seja da dimensão das empresas, somos muito pequenas e temos alguma dificuldade por vezes em determinados mercados, em mercados internacionais essencialmente. Há um contexto de concorrência, de facto tudo isso contribui ainda para as dificuldades acrescidas das empresas. De qualquer forma, pelo aquilo que foi aqui falado, há a necessidade aqui de preparar ou de começarmos a trabalhar melhor a informação que temos nas empresas, a trabalhá-la de forma a que ela seja apresentada, quer seja para necessidades de financiamento, quer seja para outro tipo de projetos de investimento. É necessário que as empresas dediquem algum tempo nessa preparação e para isso há aqui um conjunto de instrumentos, quer seja de financiamento, quer seja através de programas de apoio muito direcionados, como o programa MOVE, que a nossa colega Hélia explicou, são de facto formas para que as empresas possam de facto dedicar algum trabalho na preparação dessa informação e perceberem que amanhã, eu diria amanhã, mas será pós-Covid, que será ou que estará muito próximo, esperemos, mas que será nessa fase que as empresas terão que estar em condições de rapidamente utilizar esse tipo de instrumentos. E é agora a fase das empresas poderem começarem a trabalhar sobre essa forma, nessa forma. Eu não havendo aqui mais nenhuma questão, gostaria então de agradecer à ADECA este desafio que nos foi lançado, que de facto podemos eventualmente fazer mais intervenções deste género ou mais específicas. Agora todos aprendemos a trabalhar com estes meios digitais e facilmente podemos fazer uma reunião por este sistema, por esta via e tentar ajudar as empresas. Pois é essa a nossa missão, quer da ADECA, quer da NERLEI, é de facto ajudar as empresas a crescerem e a desenvolverem-se e a conquistarem, portanto, novos mercados. É, digamos assim, o objetivo das nossas instituições. Agradeci ao Dr. Rui Grácio pela disponibilidade e vamos deixar esta apresentação disponível para mais tarde podermos disponibilizar às empresas e colocar nas redes sociais e eventualmente podemos vir a contactar outras empresas para solucionar ou para tentarmos ajudá-las a encontrar os caminhos futuros, que é isso que se pretende. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado e boa tarde. E obrigado aqui de Alveiazre, em nome da ADECA, agradecer uma vez mais também a presença de todos e a parceria do NERLEI. Eventualmente, como disse, estamos abertos a que possamos fazer outros que, em função dos novos quadros comunitários ou novos instrumentos que possam surgir ou ferramentas de trabalho para os empresários, e vamos estando em contacto. Desejo uma boa tarde a todos, aos participantes agradeço também a presença a todos. Qualquer dúvida, como já deixámos presente na apresentação, que ficará disponível para os empresários que não puderam estar nesta hora presencial, nesta hora, a assistir a ela diretamente, poderão consultar a ADECA ou o NERLEI para visualizar este seminário e desejar ao Dia do Empresário a todos os empresários muitos parabéns e que continuem resilientes nesta altura difícil. Para o NERLEI também, que continuem a ajudar e com força para dinamizar as nossas empresas e ajudar as empresas a dinamizar o nosso país e codificarmos-nos a todos. Obrigado a todos e muito boa tarde. Obrigado, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.